Boa tarde, pessoal. Eu sou Alan Gani, professor, colunista e apresentador aqui no Infomani. Hoje é dia 19 de novembro, pouco mais de 3h30 da tarde e começando uma entrevista exclusiva hoje com o deputado eleito Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conhecido também como O Príncipe e autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença aqui. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Legal. Então vamos começar com uma pergunta fundamental, dado que você será deputado nos próximos 4 anos. Luiz Felipe, por que o Brasil é um país atrasado? Bom, como eu pontuo no livro, nós temos um arranjo de poderes políticos que criam um grande problema para o Brasil. E nós não temos problemas geopolíticos, nós temos proximidade dos mercados, nós temos uma sociedade que é empreendedora, trabalhadora, capaz de gerar riqueza, temos recursos naturais comparáveis aos grandes países do mundo. Então não é por uma questão geopolítica, geográfica ou nada disso. Nosso problema é exclusivamente arranjo político. E nosso arranjo político é definido pela nossa Constituição. Então temos um problema constitucional aí muito grave. Então isso vai ser o grande empecilho aí para frente. Você acha que a Constituição de 1988 ela traz problemas do ponto de vista de avanço de algumas reformas, do ponto de vista econômico, de exigir uma série de direitos, enfim? Sim, ela é um arranjo típico de Estado Social. Então, num contexto de Estado Social, você tem direitos de classe e esses direitos de classe são superiores aos direitos individuais e eles violam os direitos individuais, né? Eles se sobrepõem aos direitos individuais. Então, você não tem igualdade perante as leis. Você tem, sim, classes e classismos dominando toda a dinâmica do jogo político, econômico, social. Então, se você não faz parte de uma classe, para resumir aqui o problema, se você não faz parte de uma classe, você nunca vai ter uma exceção, nunca vai ter um subsídio ou uma proteção especial em lei. Você vai estar sujeito a todas as leis e vai ter que servir todas as outras classes, que essas sim têm algum subsídio, alguma proteção e algum subsídio aí específico para aquela classe. Então nós temos aí um pandemônio jurídico armado e temos que desarmar isso, temos que enforçar a igualdade perante as leis, eliminar as classes sociais como sendo as prepulsoras aí desse contexto de interpretação de lei e colocar o indivíduo, as famílias, as comunidades como sendo aqueles que devem ser protegidos. Então aí você muda todo esse contexto jurídico e os países desenvolvidos são todos, na sua vasta maioria, estados liberais e não estados sociais como é o Brasil. Perfeito. E paralelamente, enquanto não for possível desamarrar todo esse imbróglio jurídico ou reformar todas essas instituições, enfim, o que dá para fazer do ponto de vista econômico? Quais são os principais entraves para o Brasil não decolar economicamente, dado, como você mesmo pontuou, que a gente tem uma série de recursos, tem uma população empreendedora, tem mão de obra, não tem guerra, enfim, quais são os principais entraves? Bem, aí você tem duas maneiras de você contrapor esse problema jurídico. Primeiro, você enfrentar ele de cara, né? Então você colocar leis ou ao menos desburocratizar aquilo que foi burocratizado em termos de interferência do Estado na economia. Então estamos falando aí de tributos, estamos falando aí de leis ambientais, estamos falando aí de uma série de outros leis que vêm de autarquias locais, autarquias federais, que limitam a nossa geração de emprego e nosso empreendedor. Muito bem, então podemos encarar isso de cara e tentar mudar isso para todo mundo. Se isso não for possível, temos que criar, sim, uma classe específica, atuar de acordo com o intento da Constituição, que seria de tudo é classista, então vamos criar uma classe empreendedora. Vamos criar uma classe industrial, vamos proteger essa classe, para que essa classe possa florescer, porque do ponto de vista que está atualmente, não tem como a indústria florescer no Brasil, muito pelo contrário, a gente passa por um processo longo de desindustrialização,
o empreendedor tem poucas vertentes empreendedoras, ou ele está se focando mais na tecnologia, talvez se algum ponto, ou então na economia informal, isso não é daí que vai vir o Brasil do século XXI. Então temos que criar aí uma série de proteções aí ao empreendedor e ao investidor. É isso que eu acho que seriam os dois caminhos, ou enfrentar direto para todo mundo, ou criar alguma classe específica. Isso passa, pelo que eu entendi, por um Estado mais liberal, do ponto de vista econômico, né? Pegando aqui o gancho no liberalismo, existe alguma função que seria do Estado nisso ou não? Ou você defende realmente que o Estado só fique ali com as funções clássicas de defesa, segurança, etc. Mas na área econômica, o Estado teria algum papel? Então, eu acho que ou na área social? Sim, eu acho que a gente evoluiu do ponto de vista que assumir que o Estado não tenha nenhuma ação com relação ao contexto econômico. Vamos lembrar, os Estados liberais, como definido lá no século XVIII, século XIX, esses nem falavam qual era o modelo econômico. Eles só diziam que o Estado não vai intervir em uma série de coisas. Não falava qual era o modelo econômico. Hoje em dia eu acho que a gente precisa definir e ter um Estado que vai proteger sim a livre iniciativa, que vai proteger sim a economia de mercado, porque essa está sempre em perigo, seja de outros estados, do próprio Estado, ou de outros estados externos, ou seja, fora do contexto nacional. Você hoje, a maioria dos países não são democracias desenvolvidas, são oligarquias controladas por poucos, e os estados agem como agentes investidores, são talvez até no melhor dos casos, existe aí capitalismo de Estado nos outros 180 países que são considerados oligárquicos. Então você tem que se proteger desse tipo de ação. E quais são as principais propostas para, enfim, fazer com que o Brasil decole? Bem, tem dois aspectos. Primeiro, aspecto político, a gente precisa melhorar o nosso sistema político. Então temos que ter mais transparência tributária, temos que ter recall de mandato, fazer baixos-assinados para poder remover ou chamar uma nova eleição para aqueles que a gente não gosta, para aquele que a gente exerce voto de desconfiança. Temos que ter transparência também na questão de você criar impostos, criar poderes de Estado. Eu acho que o povo tem que ter o direito de vetar isso, porque vemos aí como os diferentes autarquias aumentam seus próprios salários, o STF aumentou seu próprio salário, ou aumenta o imposto. Então a gente precisa criar algum método de freio com relação a isso. Então tem uma série de reformas políticas que são muito importantes. E claro que temos que ter reformas econômicas. Então boa parte das minhas reformas, elas olham para a questão empreendedora, para o empreendedorismo. Como eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um pouquinho de experiência com relação a isso, e vemos que a gente tem muita frequência de imposto, muitas alíquotas diferentes impostos a serem cobrados, e claro, você tem um conjunto que não trabalha com relação à renda, O nosso imposto é baseado nas transações, é imposto baseado na venda, no consumo. Então a gente tem que transferir de imposto de consumo para imposto de renda. Então isso é o ideal. Claro que você tem um limitador, nesse primeiro momento, é de você fazer o equilíbrio fiscal. Então eu imagino que a equipe do Guedes está olhando isso. Como é que faz a reforma tributária para garantir que, sem aumentar imposto, você vai poder ampliar a base, ao mesmo tempo equilibrar as contas. Então o objetivo deles é equilíbrio de contas sem aumento de imposto. O meu objetivo é geração de emprego, mudando totalmente a matriz tributária. Isto, claro, que passa por grandes reformas constitucionais, uma série de outras coisas. Uma grande discussão no Congresso. Grande discussão no Congresso. Então não é iniciativa do Executivo. O Executivo ele vai fazer o que ele pode fazer. Então as reformas dele são mais nessa linha de simplificação, redução de alíquota. E isso é só para a gente dar uma sobrevida para depois a gente fazer essas outras grandes reformas. Então essas duas coisas estão na minha lista. Perfeito. E aí você falou em equilíbrio fiscal. O principal tema que passa aí pelo equilíbrio fiscal, reforma da Previdência. A reforma da Previdência que foi colocada no governo Temer, e aí eu pergunto de uma maneira mais geral, várias medidas econômicas colocadas no governo Temer, reforma trabalhista, o próprio limitador, o teto dos gastos, enfim,
O que você achou? Certo? Foi na direção certa? Tem que haver essa continuidade em relação ao governo anterior? Falando aí de uma maneira geral e principalmente da reforma da Previdência. Bom, primeiro, eu sempre fui contra as leis trabalhistas. Eu acho que não cabe ao Estado colocar isso de uma maneira central em todos os estados brasileiros, um conjunto de leis trabalhistas que define o que é o que, como é que é essa relação trabalho e trabalhador. Então, cada estado deveria ter a sua definição própria e pela minha postura mais pró livre iniciativa, leis trabalhistas agem contra a geração de emprego, de oportunidade, de riqueza de toda a população, não é só do empresário, de toda a população, gerar mais oportunidades para a população ser empregada com menos leis trabalhistas. Então, o Temer fez o quê? Ele colocou essas leis, a reforma das leis trabalhistas, da CLT, também a reforma da Previdência, são na direção certa, mas eu diria que tênue, né? Muito tímido e tênue. E claro, isso vem da ilegitimidade do próprio cargo que ele exercia. Né? Não cabia ele, como vice-presidente agora... Legitimidade do ponto de vista moral. Do ponto de vista de fato e não de jura. De jura ele é o legítimo, né? Ele foi vice-presidente da Dilma, então saindo Dilma, ele está na linha sucessória, constitucionalmente ele tem legitimidade de jura, né? No papel. Agora, de fato, da população, ele não tem legitimidade. E para você fazer essas reformas, você precisa de legitimidade popular. Então isso o Jair Bolsonaro tem. Então teria que aproveitar para realmente acelerar aí, muito além daquelas reformas. Então achei muito tênue as reformas trabalhistas que foram propostas. E claro que nem foram muito adiante, já ajudaram alguma coisa, mas na minha opinião muito tênues. E na questão de Previdência eu também, mais uma vez, não acho que o Poder Federal deva definir somente um modelo previdenciário. E esse modelo previdenciário é estatal e é obrigatório. E é centralizado. Acho que é receita para dar errado. Né? Temos um país continental, 27 estados, 27 unidades federativas, então podemos ter 27 modelos diferentes de previdência. Podemos até ter algum estado que opte por não ter nenhum sistema previdenciário. Como é o caso dos Estados Unidos, tem 50 estados, 50 modelos diferentes. Como é o caso da Europa, 27 estados-membros, 27 modelos previdenciários diferentes. Por que a gente opta por um? Então, eu acho que está errada essa premissa que a federação... Realidades muito diferentes. Exatamente, né? Olha, exatamente. A diversidade regional é muito grande, sempre vai ser assim, sempre foi e sempre vai ser. Então, não adianta você querer homogeneizar um país que é extremamente diversificado, não vai dar certo. Alguém vai sair perdendo e alguém vai sair ganhando desproporcionalmente. Então é isso que a gente precisa acabar com essas distorções aí que é criado pelo poder central. Temos que descentralizar também a questão previdenciária. Você falou que o Jair Bolsonaro, dada a votação que ele teve, teria legitimidade de fato para conseguir avançar com algumas reformas importantes no Estado brasileiro. Muito bem. Mas e aí? Como passar essas reformas, dado que o modelo ainda no Congresso, não sei como será, mas baseado no passado, é muito na base do toma lá da cá, na base do conchavo, do jogo de emendas, enfim. Como que a gente consegue não depender disso, Luiz Felipe? Então, já que é um tema central, o combate vai ser central. Então, todo o embate de discussão com relação à reforma de Previdência, isso vai ter que ocorrer no Congresso Federal. Então, isso é em função, talvez, até desse problema que eu pontuei agora, que é o centralismo dessa questão. Então, é inevitável que haja conflito aí, porque não houve uma ampla maioria, né? Tivemos uma boa renovação, muito além da nossa expectativa, mas eu acho que ainda tem como não houve uma discussão bem ampla com relação a isso, com relação à reforma de Previdência, CLT, etc., você vai ter discussão ainda em Congresso, né? E vai ter um embate ali, aí vai ser uma questão de mapeamento de como é que está o apoio disso. Infelizmente, estamos caindo aí nos auspícios da velha política, que esses que são que defendem esses pilares
do atraso, na minha opinião. Né? Você ter uma CLT constitucional, isso é um atraso tremendo. Você ter uma previdência estatal obrigatória centralizada, isso é um atraso tremendo. Então a gente ainda vai ter esses atrasos sendo discutidos em âmbito federal e, infelizmente, no primeiro instante não há como escapar dessa dinâmica. Num segundo instante, se a gente conseguir maturar esse debate de como se organizar politicamente melhor, dar mais liberdade para os estados agirem, terem mais autonomia, terem mais responsabilidade pelos seus tributos e também por suas competências e obrigações, aí quem sabe essa dinâmica mude. Né? Passa de ser um embate central e comece a ser feito em cada Câmara Legislativa dos Estados membros. Né? Então, não estamos nesse contexto ainda, apesar que o plano do Guedes já prevê uma descentralização tributária, o que já é um bom início, é para o caminho certo. E há um risco de uma reforma passou pelo Congresso, foi aprovada, enfim, e o Supremo hoje vetar. O Supremo se tornou uma instituição muito poderosa. Né? Há esse risco? Como é que você vê? Eu acho que temos que entender uma coisa em política, que é o momento político. Né? Então, o momento político, se você for ver a Câmara especificamente falando, que são cargos proporcionais e tal, ali você vê o real intento da população. O real intento da população é mudança de sistema. É mudança, é reforma, é reformista, novas ideias. Não é. E quais são as ideias antigas, então? O que é as ideias do século XX? É progressista, ideias progressistas e ideias socialistas. É isso que tem dominado o nosso diálogo político dos últimos 100 anos. Então, a população se manifestou. Não queremos mais esse tipo de diálogo, queremos novas ideias. Aí você vai, poxa, mas ainda tem lá alguns que foram reeleitos da velha política. Verdade, mas temos que ver o conjunto de fatores eleitorais naqueles estados que ainda elegeram esses da velha política, porque eu acho que as opções da nova política talvez não tenham sido apresentadas de uma maneira muito justa nesses rincões aí que elegeram ainda o pessoal da velha política. Então, na minha opinião, essa reforma poderia acho que ela é de fato muito mais ampla e muito maior do que ela se apresenta. E, olha, eu acho que o judiciário estaria se colocando aí contra essa vontade e essa onda, né, esse momento político que perpassa as representatividades que foram auferidas aí nesse pleito. Seria um risco muito grande. Muito grande para eles, né? Para eles como instituição, como eles como personalidades, etc. Então, já estão no amplo, como é que eu diria, na bacia das almas em termos de apoio popular. Né? Acho que nenhum ali do STF tem aí qualquer apoio popular. Sabemos ali com grande amplitude, sobretudo aquelas pessoas que estão nas redes sociais, etc. Não aqueles que seguem a grande mídia, mas aqueles que seguem a mídia alternativa, outros canais alternativos, que falam a verdade de uma maneira um pouco mais franca. O STF não existe. É uma instituição falida, não é de fato juízes, não são de fato juízes, não são de fato preservadores da Constituição, são judicialistas, são aqueles que fazem ativismo judicial, interferem nos poderes da República, governam o país. Então está totalmente errado, fora de papel, inconstitucional. Então temos que rever isso também. Acho que a população está afim também de fazer essas reformas com eles. E por falar em STF, Moro agora como super-ministro aí do Jair Bolsonaro na Justiça, né? Sim. E talvez futuramente indo para o STF. Você achou que foi uma boa para o país? Excelente. Foi excelente. E por quê? Bom, todo ativista, e eu me incluo, gostaria de me incluir como ativista, que se mobilizou desde 2014, nós vimos que a nossa dependência nas ações do Moro e de sua equipe, do pessoal do Deltan Dallagnol, os outros pessoal que estava na equipe da Lava Jato, foi fundamental, foi milagroso. Isso foi em função, talvez, do judiciário, até constitucionalmente, ter se mantido preservado e independente, ao menos uma parte dele. Tá. Né? Outra parte foi aparelhada, virou aí parte do problema. Mas sim, dentro desse contexto de judiciário, tem boas vertentes ali, e o Moro faz parte dessas boas vertentes, que vem para resgatar todo o resto do sistema. Então, temos que valorizar isso, temos que valorizar esse intento, ao mesmo tempo que fazemos isso, com cuidado, porque não podemos, de repente, você dar muito poder
a um contexto que vai fazer reformista, aí num segundo momento político em que haja uma mudança, o Jair Bolsonaro numa próxima eleição não é o Jair Bolsonaro, é uma outra força totalitária e ditadora de esquerda socialista, você acabou de criar um arranjo de Estado que está pior, muito mais centralista, muito mais comandante. Então temos que ver isso. No momento reformista é necessário ter poder aos reformistas para que eles façam essa limpeza, que eles façam essa reforma. Num segundo momento, temos que ter sim uma ampliação disso, uma pulverização dessas competências, para que numa questão de sucessão não haja o risco de você cair de novo nas mãos dos que gostam de aparelhar Estado, né? Então, temos que fazer... Não sei se eu fui claro aqui. Não, foi claro. Aproveitando também, algumas pessoas dizem sobre uma volta da monarquia. Você, né, é membro aí da família real, né? Qual é a tua visão sobre isso? Isso é possível nos dias de hoje? E, sendo possível, você vê isso como positivo ou não? Sim, do ponto de vista da possibilidade, sim. Essa possibilidade cresce todo mês, então isso é muito importante ver que isso está sendo um resgate de cidadania espontâneo, a família não está fazendo nada para promover isso, a não ser respeitar os convites, e então isso está vindo natural. Então a possibilidade disso é muito tangível, sobretudo se você for replicar ou ao menos assumir um contexto de organização de Estado tal qual são as atuais monarquias, né, que são extremamente fragmentadas de seu poder e não são poderes de fato, né? A monarquia ela não é um poder de governo, ela não governa, ela veta, ela é só mais um poder de veto. E não é isso que nós precisamos, nós só temos 3 poderes de governo sem nenhum veto. Nós não temos veto algum. Todos os países envolvidos têm 3 poderes de governo e vários poderes de veto. O veto popular sendo um dos poderes de veto. Nós não temos nem isso. E dizemos que temos uma Constituição cidadã. Então, precisamos aí restaurar o 4º poder, independente que seja até no contexto republicano, só para ter um poder de veto ali, para limitar os poderes de governo. E se forem criados outros poderes de veto, melhor ainda. Acho que vamos estar muito... A sociedade vai estar mais bem preservada se tiver várias camadas de freios da burocracia, contra a burocracia e contra governos. Então é assim que se coloca os atuais modelos monárquicos do mundo desenvolvido, e assim, acho que esse que é o modelo que a gente tem que perseguir. E acho que essa tem sido a conscientização de todos os monarquistas. Não existe... O Brasil nunca foi uma monarquia absolutista, nunca foi uma monarquia ditatorial, como eles colocam. Isso é uma falsidade muito grande. Né? Já começa num contexto extremamente moderno, constitucional, com limitação de poderes, separação de poderes, o judiciário independente, com a imprensa livre, com voto. Então, não existia essas narrativas falsas aí. Eu acho que isso vai desmistificando devagarinho. Perfeito. E o que seria o conservadorismo à la brasileira? Olha, a gente tem que entender que nós temos aí o contexto da fé católica, que é muito forte, e também um contexto de uma série de comportamentos que são próprios do brasileiro, né, e uma série de coisas naturais que são próprias do brasileiro. Então a gente destoa, talvez, do que seria o conservadorismo britânico, né, anglo-saxão, mas são ajustes pequenos, porque na base, qual é a característica? Isso que é muito fundamental a gente pontuar aqui. Todo modelo conservador, primeiro, ele protege a Constituição. E o que faz a Constituição? Ela protege a família. Ela é protetora da família, ela não é protetora do governo, ela não é protetora da burocracia, ou não é protetora das forças de Estado. É da família, do indivíduo. É da família, do indivíduo, dos municípios, das comunidades. Então nós não temos uma Constituição que faz isso. Então nós temos que mudar, temos que, primeiro, esse movimento conservador precisa ter essa conscientização de que ser conservador hoje te coloca em contraposição à nossa Constituição. Que a nossa Constituição não é feita para proteger a nossa família. Muito pelo contrário, ela é interventora da nossa família. Então temos aí alguns passos para chegar, né, até um modelo conservador próprio. Qual que seria o modelo conservador próprio? Você ter de fato uma Constituição liberal que não intervém nas famílias, certo?
que limita poderes de Estado, um movimento conservador e partidos conservadores que protegem essa Constituição, certo? Para aí você ter de fato conservadorismo. Então a gente está ainda alguns passos disso para ser maturado. Então no momento nós somos conservadores revolucionários. Subversivos. Muito bem. Última pergunta. Você está otimista em relação ao Brasil? E aqui você acredita que se deu esse crescimento de uma direita no Brasil, né? Enfim. Olha, do ponto de vista econômico, vai dar muito certo e rápido. Então, as sinalizações que o governo Bolsonaro, com o Guedes no comando... Foi uma ótima escolha, o Guedes. Não, maravilhosa escolha. Acho que a escolha é fundamental para a gente dar esses sinais que são essenciais aos investidores brasileiros, que vão ser os primeiros a entrar, a voltar para o mercado. Lembrando que não existe mais riqueza no Brasil, os brasileiros estão todos protegidos fora do Brasil. Eles vão ser os primeiros a entrarem. Depois tem muito capital estrangeiro que começa a ver que essa sinalização é uma sinalização estável e vai entrar e maciçamente. O Brasil está fora desse mercado internacional há um bom tempo, né, na questão de investimentos de longo prazo, etc. Então, nós temos tudo para dar certo no ponto de vista econômico. O que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é que as reformas políticas precisam acontecer. E claro que no momento zero, janeiro de 2019, a prioridade é a reforma econômica. É você criar esses sinais, é criar os pilares para sinalizar que o país agora é um país sério, estável e que vai proteger a propriedade privada, que vai ser um país pró-livre iniciativa, economia de mercado, etc. No entanto, ao longo desse desenrolar, desse sucesso econômico, você precisa começar a fazer as reformas políticas, porque ainda permanecemos um Estado social com muita concentração de poder na mão de presidente, na mão de governador, na mão de prefeito, e precisamos descentralizar isso, fragmentar isso, criar muito mais transparência. O que você está me dizendo é o seguinte, quer dizer, o que pode acontecer é que todo um avanço econômico que houve em um governo pode ser colocado por água abaixo no próximo governo. E aí a gente fica dependente de fazer carta, promessa, né, num pacto. Aí seguimos o padrão de crescimento que o Brasil sempre seguiu dos últimos 100 anos. É voo de galinha. Né? Sai aquele voo de galinha, agora vai dar certo, porque o novo governo vai sinalizar crescimento econômico, Paulo Guedes está aí. No segundo momento, não é mais o Paulo Guedes, não é mais o Bolsonaro, e aí? Como é que faz? Agora a gente subiu um cara lá que é socialista e que vai fazer um monte de intervenção de Estado em tudo, que vai retributar tudo, vai reestatizar tudo. Então temos que começar a criar esses freios institucionais em refazer um Estado social, que é o que a gente precisa debelar. Se a gente não sair do contexto de Estado social, a gente vai estar sempre com um crescimento via estímulos, via momentos políticos. Como e aí a parte final da pergunta era por que se deu esse crescimento da direita que possibilitou a eleição do Jair Bolsonaro? Você que é do PSL. Bom, acho que aí é uma combinação de fatores. Você tinha... Sei que a pergunta é complexa. Não, eu acho que vamos lembrar, o conservador ele é passivo, ele não tem uma agenda propositiva. Então aí é onde a esquerda ela tem uma agenda progressista, propositiva, ela está sempre atacando. O conservador não, ele está sempre reagindo aos ataques. Por isso daí o nome reacionário. Então, nesse contexto, que significa o quê? Por que houve essa reação conservadora? Que no fundo é isso que está acontecendo. Porque eu acho que teve alguns excessos, né? Os pilares do socialismo estavam sendo fincados cada vez mais agressivamente, e aí a sociedade, que é naturalmente conservadora, teve que reagir. Então houve uma queda de crescimento econômico muito brutal, aumento de inflação, desemprego galopante, corrupção e, claro, várias políticas progressistas atacando o cerne da família brasileira. Então, com todo esse conjunto de fatores, a sociedade reagiu. Se houvesse alguns fatores a menos, talvez não teríamos reagido. É muito perigoso até ver a nossa passividade com relação a tudo isso. Se não tivesse tido todo esse assalto, né, em todos esses aspectos, a gente talvez não teria reagido. Então fica aqui a mensagem, né, da gente ficar um pouco mais alerta sobre todos esses aspectos aí. Maravilha.
Ótimo papo, Luiz Felipe. Obrigado. Daria para a gente ficar aqui horas falando. Agradeço. Eu te desejo muita sorte, Todos nós. muita competência aí no seu mandato para os próximos 4 anos. Estamos aqui olhando, cobrando, fiscalizando. Isso. Conta comigo. Legal, obrigado. As Obrigado, portas estão abertas aqui. Muito obrigado. Agradeço. Ok, obrigado. Pessoal, terminamos aqui mais uma entrevista. Espero que tenham gostado. Eu gostei. Um ótimo papo aqui com o deputado eleito Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Vale a leitura. Ok? Vejo vocês no meu programa Tesouro Direto com ganhos turbinados na próxima, nessa aqui agora, já na quinta-feira. Bom feriado para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.